meu Senhor, pois entre os pequeninos tua palavra é luz. Sábios e entendidos seguem seus caminhos, mas os pequeninos tua mão conduz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, gente, vamos fazer nesse instante, como de costume, né, a nossa breve meditação. Hoje, em clima de festa, muito especial, fugindo um pouco da temática do Evangelho. Como vocês viram, tanto a primeira leitura quanto o próprio Evangelho falam do tema do pão. Sendo que, no caso da primeira leitura, enquanto o povo caminhava pelo deserto, eles, apesar de receberem de Deus um alimento chamado maná, eles mesmo assim murmuravam contra Deus, porque tinham saudades, né, das panelas de cebola. Hoje falam nos peixes que comiam no Egito, da carne que comiam no Egito. E esqueciam que o que eles estavam galgando, conseguindo, era muito mais do que tão somente o alimento. Eles viviam no Egito, tinham alimento,
mas viviam numa condição de escravidão. Ao passo que, indo à terra prometida, lá eles iriam gozar de liberdade. Além disso, os profetas tinham a terra prometida como uma terra de fartura, onde corria leite e mel. Mas a leitura é tão somente uma prefigura do que vai ser o Evangelho. E esse alimento, como o próprio Jesus diz, é um alimento que alimenta, mas não garante a vida. Quem dá o verdadeiro pão do céu é Jesus Cristo. E quem come deste pão que ele oferece, tem também a vida eterna. E no Evangelho a gente viu a multiplicação dos pães. Jesus que com pouca coisa, 5 pães e 2 peixes, alimenta uma grande multidão. Só de homens, 5.000. Sem contar aí os demais, mulheres e crianças que certamente havia, e mais do que homens, naquele espaço em que se deu o milagre. E o milagre também, por sua vez, é pré-figura do maior milagre que vai ser o milagre da Eucaristia, no qual o próprio Cristo se dá a nós como alimento, alimento verdadeiro para a vida eterna. Essa é a temática do Evangelho de hoje, da liturgia da palavra de hoje. Mas eu gostaria, nesse instante, de fazer uma breve introdução ao tema da festa deste ano. Esses temas, nós sempre os escolhemos no Conselho de Pastoral da paróquia. A paróquia possui um conselho com representações das diversas pastorais, dos grupos, dos movimentos e das comunidades. E lá a gente pensa os temas das festas para o ano inteiro. Sendo que nós começamos sempre com a festa de Nossa Senhora. É ela que inaugura o temário de todas as outras festas. E vamos meditar esses temas em todas as capelas, em todas as comunidades, até o final de julho do ano que vem. A gente pode chamar isso de ano pastoral. Um ano pastoral que trata de um tema, ou um ano temático. E esse ano o Conselho, entre alguns temas, elegeu o tema da família para tratarmos nas nossas festas. Quando a gente trata de um tema, é porque aquele tema precisa de uma certa atenção. Quando a gente fala das drogas, a gente está falando das drogas porque ela está causando um tipo de incômodo. Quando a gente fala de ética na política, por exemplo, é porque a gente está percebendo que está faltando ética na política. E assim por diante. E assim por diante. E quando a gente trata da família também, é porque a gente percebe que na família está faltando algo. Ou então sobrando algo. Alguma coisa de não muito justo, de não muito correto está acontecendo. E a igreja percebe então que a família precisa de um certo apoio. Apoio espiritual, apoio moral, apoio humano, para poder permanecer firme. Para poder permanecer apesar das adversidades, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, permanecer sua caminhada, sendo constituída conforme o modelo cristão de família. O cristianismo defende um modelo de família. Nós hoje podemos dizer que há vários modelos de família, há vários tipos de família. Mas a igreja, sobretudo a igreja católica, defende um modelo em particular, um modelo especificamente, aquele que é constituído a partir, sobretudo, do sacramento do matrimônio
que constitui a família como uma igreja doméstica, a gente vai ver isso em um dos temas, a partir de onde as pessoas vão viver os valores do Evangelho, a partir de onde as pessoas vão se ajudar umas às outras, se ajudar mutuamente na caminhada rumo ao céu. Não é à toa, então, que a igreja propõe o sacramento do matrimônio para seus filhos, para seus fiéis. É porque é a partir dele que a igreja se torna presente também em cada lar, em cada casa, no coração dos esposos. E assim, poder então, estando lá, ser a família mesma, com a ajuda da igreja, um mecanismo de evangelização ou um meio de levar Jesus às pessoas e assim, tendo Jesus presente também, conduzir esse povo todo à salvação. O tema geral dessa festa e das festas do ano inteiro da paróquia vai ser Família, Santuário da Vida. Família, Santuário da Vida. A irmã Alda já explicou no comentário o que é que isso significa. Só que esse tema, apesar de parecer tão simples, Família, Santuário da Vida, esse slogan, precisa ser melhor trabalhado, melhor esmiuçado. E aí o que é que a gente faz? A gente faz como faz nas outras festas. Pega esse tema geral e divide em subtemas, para que a compreensão se torne mais fácil. Nós poderíamos simplesmente deixar só o tema Família, Santuário da Vida, e cada noite um padre que viesse pregar, um pregador, poderia falar de repente a mesma coisa que eu estou falando hoje ou outro aspecto da mesma coisa, do mesmo tema. Mas quando a gente especifica para cada noite um subtema, a gente pega o tema geral e divide em temas menores, a gente está direcionando a reflexão, direcionando em determinado sentido, sentido que a gente quer, vendo a necessidade pastoral, vendo a necessidade das famílias, orientar a reflexão. E aí, ao longo desses 9 dias, a partir de amanhã até o dia 14, nós vamos ter a oportunidade de estar, então, meditando esse tema geral em temas menores, compreendendo alguns aspectos que, às vezes, não são muito claros à primeira vista, e aprofundando outros que nós já conhecemos, mas que precisamos ter um conhecimento mais sólido acerca da família, acerca do matrimônio, acerca da comunhão de vida matrimonial e de tantos outros elementos que nós vamos trabalhar ao longo desta festa. Eu os convido então, meus irmãos, a estarmos unidos em oração, unidos manifestando a comunhão dos filhos de Deus nesta festa, rezando, fazendo da festa de fato um grande retiro espiritual, especialmente um retiro voltado para as nossas famílias, rezando por cada uma delas, para que Deus, pela intercessão amorosa da Virgem Maria, que constituiu uma família, a família sagrada, não é? Nos oriente, nos conduza, nos ensine que caminho devemos seguir. E também derrame sobre nós toda a largueza, toda a extensão da sua bênção, sobre nós e em particular sobre as nossas famílias. Muito bom, olhando ali para a torre da hora, eu já completei meus 10 minutos e pouco. Vamos agora ficar de pé para apresentar ao Senhor nesta noite as nossas orações na forma de preces.